Eu quero falar num quinto movimento da faculdade intelectual. Vamos recordar, vimos o pensamento, discernimento, entendimento e compreensão. Desculpem a falha de memória. E o que eu vou falar aqui é exatamente, o coração é descritivo de memória. A memória é uma atividade mental, é outra faceta do intelecto que está muito presente em nossa vida. Os conhecimentos, os raciocínios, os pensamentos ficam guardados, acumulados para serem usados em ocasião oportuna. Há muitas coisas de que os homens ímpios se esquecem propositadamente. Ou seja, eles preferem não se lembrar das coisas mais preciosas que há neste mundo. Veja algumas coisas que os ímpios procuram deixar lá no fundo, lá no baú, esquecido na memória. Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles decaíram do estado de perfeição no qual foram criados, transmitindo também esse estado de imperfeição a toda a sua descendência, toda a raça humana, toda a sua progenie. E essa queda afetou todas as dimensões do ser humano, incluindo as capacidades cognitivas. A Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé seguida por muitos reformados, ela sintetiza os efeitos da queda dizendo que os homens se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do seu corpo e da sua alma. Em outras palavras, a gente vai tratar isso um dia, a corrupção envolve tudo, a depravação envolve todas as partes do ser humano, incluindo as coisas da nossa mente. A gente chama isso de efeitos noéticos do pecado, ou seja, efeitos do pecado sobre a nous, sobre a mente, tá? Embora exista uma conexão direta entre o corpo e a memória, ou seja, entre a atividade cerebral e a memória, e que o esquecimento de matérias gerais, incluindo Deus, seja resultado da limitação e da degeneração humana pós-queda. É importante questionar se existem fatores não biológicos relacionados com o esquecimento específico em relação à pessoa e ação de Deus. Estaríamos em campo hipotético se afirmássemos que o homem, antes da queda, não experimentasse nenhum tipo de esquecimento. Mas será que ele se esqueceria, ainda que parcialmente, das coisas relativas a Deus? Eu creio que a memória é afetada pela nossa condição de depravados, pessoas que têm afetação da queda e têm problemas com memória. Isto aqui pode ser, em alguns casos, a desconexão de algumas conexões dentro do cérebro. São chamadas, se eu não estou enganado, sinapses, e o homem pode esquecer alguma coisa. Mas há poucas informações escriturísticas disponíveis para se chegar a uma conclusão cabal. Mas o que se pode dizer quanto ao homem pós-queda, depois da queda? Nessa matéria temos muito mais amparo nas Escrituras para ponderar. Podemos identificar algumas causas desse esquecimento, suas consequências e a maneira graciosa como Deus lida com as limitações da memória humana caída. Por causa da queda que atingiu o intelecto humano, as pessoas geralmente se esquecem de seus pecados passados. E Deus se dirige ao povo infiel do Antigo Testamento com palavras duras e os confronta com o passado deles. Por exemplo, escrevendo no capítulo 16, 3, o profeta Ezequiel fala de que o povo se esqueceu da sua origem pagã.
Em outras palavras, você, Israel, não se lembra de onde você veio. Você não se lembra da sua origem. Veja o que o profeta Ezequiel diz, 16:3. Ele diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe eteia. Os judeus pensavam que sempre eles foram uma raça especial. Não foram, não. Eles esqueceram que eles vieram de terras absolutamente dedicadas à idolatria, à multiplicidade de deuses. Lembra que Abraão veio de Ur da Caldeia. Frequentemente, os israelitas se esqueciam da origem ímpia deles, da origem pagã deles. É como se Deus dissesse aos habitantes de Jerusalém, não te esqueças de tua origem imunda e perversa, pois tu nasceste de povos inimigos meus, tu nasceste de povos idólatras. Portanto, nunca se jacte de que você é. Não se esqueça da sua origem. É um lembrete pesado. Quando você pensar que é bom, quando você pensar que você tem qualidades, que você tem pedigree, meu povo, não te esqueças de onde tu vieste. Mas a memória se esquece da origem nossa, dos pecados de outrora. Quer ver só? O profeta Ezequiel, eu estou citando o profeta Ezequiel aqui, 16:4. Deus fala, não te esqueças da tua impureza. Olha aqui, Ezequiel 16:4 fala, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas, você era sujinho. Você tinha muitas coisas feias, o seu corpo estava cheio de sangue, cheio de coisas. Quando uma criança nasce, ela nasce envolta em uma porção de coisas, ela tem que ser limpada, Deus fala, não te esqueças de como eras quando eu te encontrei. Não esqueça de onde estavas quando eu te encontrei, no teu nascimento. Terceira coisa, não te esqueças da tua condição moral de outrora. 16:5 de Ezequiel. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. É como um animal que vai ter uma cria e ele despeja a cria no campo. O que Deus está dizendo aqui é que você foi jogada no campo e ninguém se apiedou de você. Ninguém cuidou de você, ninguém se compadeceu de você. Não se esqueça que você foi lançada no campo no dia em que nasceste, porque eles tiveram nojo de ti. Meus irmãos, meus ouvintes, a mente se esquece dos pecados de outrora. A mente se esquece de como ela era ontem, como os seres humanos eram ontem. Ainda mais, no verso 13 a 15 de Ezequiel 16, a Escritura fala, não te esqueças do teu pecado de ingratidão e não te esqueças do teu pecado de infidelidade. Nos versos Ezequiel 16, de 13 a 15, fala que eu fiz muita coisa em ti. A tua fama, disse ele ao povo, a tua fama correu entre as nações por causa da tua beleza, da tua formosura, pois eras perfeita. Por causa da glória que eu pus em ti, da minha glória que eu pus em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura. Te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Esquece da imundície do tempo passado, tu te esqueces da infidelidade tua. A tua memória falha muito.
Você que me ouve, você tem que se lembrar de onde Deus tirou você. Você não foi concebido limpo, mas você foi concebido e nascido em pecado. Se Deus não tivesse tido misericórdia de você, você estaria ainda em imundície. Não se esqueça disto. Não se esqueça. Usa a tua memória. Traz à memória estas coisas passadas. É isso que é importante que você saiba. Outra coisa. Não te esqueça do que tu fizeste com os teus filhos. Está lá, verso 20 a 22. Tu mataste meus filhos e os entregaste como oferta pelo fogo. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue. A ideia é, não se esqueça de que vocês entregavam seus filhos, por exemplo, ao deus Moloque, sacrificando-os, e eles eram consumidos. E Deus pergunta nesses versos 16, de 20 a 22, é pequena a tua prostituição? Isto é pouco que vocês fizeram? Não, é muito. Mataste a meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Você não deve se esquecer de que também quando você era jovem, você se casou, você teve filhos e por longo tempo alguns de vocês não educaram os seus filhos na disciplina do Senhor, vocês entregaram seus filhos à incredulidade, dando exemplo para eles de incredulidade. Há muitos pecados de outrora que vocês não deviam se esquecer. Exercite a sua memória para você aprender a dar graças a Deus pelo que Deus fez em você. Não olhe para você simplesmente com os olhos do que Deus fez em você. Olhe para você de como você era antes. Isso é importante que você se lembre. Exercite sua memória. Outra coisa, não te esqueças da tua prostituição cultual. Meu Deus, o profeta Ezequiel no capítulo 16 é lindo. E ele traz à lembrança quem o povo era. Diz lá, versos 17 e 19. Estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas, das estátuas. O meu pão que eu te dei, a flor de farinha, o óleo, o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. No culto, eles praticavam o que se conhece em teologia como prostituição cultual. Eles abandonaram a Deus, eles adoraram outros deuses, ofereciam-se a si mesmas como prostitutas. Eles adulteravam o culto a Deus. Tem mais, o assunto é longo. Não te esqueças dos pecados da mocidade. Ezequiel 16, 43. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu te farei cair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento, diz o Senhor, e a todas as tuas abominações não acrescentadas esta depravação. Os pecados da mocidade, alguns de nós cometemos muito feiamente, muito vilmente. Vocês que são homens e mulheres maduros hoje, vocês são crentes, vocês seguem a Cristo Jesus, vocês leem a Escritura, vocês amam a Escritura, mas vocês se esquecem de quem vocês foram na mocidade, onde deram o melhor dos anos de vocês à imundície, à pecaminosidade. Essas lições de Ezequiel nos ajudam a ver as coisas. Nós precisamos exercitar a nossa memória para que nós não nos esqueçamos dos pecados de outrora, de como éramos antes do Senhor trazer-nos para si. Mas tem mais uma coisa. A memória não se esquece somente das coisas ruins. A memória se esquece de Deus.
Deuteronômio fala isto, dos versos 10 a 12. Em suma, ele diz assim, não te esqueças de que eu tirei vocês do Egito. Não te esqueças de que eu libertei vocês da casa da servidão. Nós temos o péssimo costume de esquecermos dos nossos benfeitores. Via de regra. Nós nos esquecemos de nosso benfeitor e o maior de todos eles é o Senhor. Um grande homem que mexeu com aconselhamento, David Powlison, ele escreveu, já falecido, ele escreveu o seguinte: o único modo que pecamos é por suprimir Deus, por esquecer, por não querer ouvir a sua voz, por mudar de canal e ouvir outras vozes, por ouvir coisas que chamam mais atenção do que a voz de Deus. Há muitas vozes no mundo e nós nos esquecemos justamente da voz de Deus que nos chama para si, que nos chama para o entendimento das suas coisas, mas nós damos ouvidos a uma porção de outras vozes. Nós esquecemos dos benfeitores em relação a Deus. Ele é o supremo benfeitor. Lembra do velho hino que a gente canta? Ah, Deus supremo benfeitor. Nós nos esquecemos dele. Toma cuidado com isso. Veja a memória dos crentes. Você, cristão, nunca pense que você não se esquece de Deus. A depravação do nosso intelecto afeta a memória dos crentes. Um estudioso cristão disse que, naturalmente, é claro que não queremos nos esquecer de Deus. Ninguém diz abertamente, eu vou me esquecer de Deus, eu quero me esquecer de Deus, eu propus no meu coração me esquecer de Deus. Isso não é coisa de crente. Mas, não obstante, ele se esquece. Se não nos cuidarmos, nós mesmos esqueceremos o Senhor Deus. Nem mesmo o crente está imune ao esquecimento de Deus. Portanto, exercite a sua memória para que o seu maior benfeitor não seja esquecido. Lembra, a memória é uma ação pertencente a nosso esquema mental, nosso esquema intelectual. A memória lida, contudo já lemos, lida com os pensamentos, entendimento, com o discernimento, lida com, o que mais que eu disse? Liga com o raciocínio. E ele bota tudo lá no baú do esquecimento. Mas nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a lembrar não somente de quem fomos e do que Deus fez em nós, mas nunca nos esquecermos do nosso benfeitor. Mais uma coisa, a memória se esquece não somente de Deus, a memória se esquece das bênçãos de Deus. Essa atividade mental devia ser exercitada melhor na sua vida e na minha vida. O Salmo 103 é especialista nisto. Veja o que diz lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E olha a palavra. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de que nesse salmo Davi está conversando consigo mesmo. É a conversa dele consigo, é dele com sua própria alma. A alma aqui é sinônimo de interioridade. Davi conversa com seu ser interior. Para evitar o pecado de murmuração dos antepassados, Davi, o salmista, criou um belo hábito de conversar consigo mesmo, numa espécie de diálogo com a alma, estimulando-a a fazer o que é devido. E a ingratidão é uma disposição comum à alma humana. Então nós precisamos estimulá-la a fazer aquilo que não é comum a ela. Ou seja, a ação de graças, mesmo em meio à grande tribulação. Nós precisamos aprender com esse salmo o antídoto para a nossa reclamação.
o espírito de descontentamento deve ser perdido e um espírito de louvor e ação de graças deve florescer em nossa alma. O nosso coração precisa encher-se do espírito de gratidão. Faz bem à alma esse espírito. Por isso que o salmista fala, e não te esqueças de nenhum só dos benefícios que Deus lhe dá. A memória de Davi devia ser ativada com respeito ao perdão de Deus. Ele fala assim, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quais? Primeiro, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Davi começa por lembrar-nos de que somente Deus pode nos perdoar. É Ele quem nos perdoa. E nós não devemos nos surpreender de que Ele tenha começado com esse benefício. O fundamento da vida cristã começa no perdão de Deus. O nosso maior pecado é a culpa perante Deus. E a nossa maior necessidade, portanto, é o perdão. Primeira coisa, não te esqueças das tuas iniquidades. É Ele quem as perdoa. E esse perdão vem de Deus e de Deus somente. Porque Ele é o ofendido. E só o ofendido que tem o dever de perdoar. Na verdade, não é dever, não. Na verdade, Ele voluntariamente perdoa o pecador porque Ele manda alguém pagar a conta do pecador. E você não pode se esquecer disto. Ele perdoa você por causa de Jesus. Ele perdoa você porque Jesus Cristo pagou o seu débito para perdoar você. Deus não perdoa se alguém não paga. Como nós não podemos pagar por nós mesmos, alguém paga. E Deus resolveu fazer com que o seu Filho viesse pagar os nossos pecados. Portanto, é prerrogativa divina perdoar. Segunda coisa, o perdão é completo. Veja que o texto fala, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. A ideia é, não te esqueças, ó minha alma, do perdão de Deus. E lembra-te que tu tiveste muitos pecados e Deus perdoa todos os seus pecados. Exercite a sua memória. Quantas vezes você já cometeu o mesmo pecado depois de dizer a Deus, Senhor, eu nunca mais vou fazer isto. E você acaba fazendo tantas vezes. E Deus é tão bondoso que tem perdoado todas as transgressões que você cometeu. Se uma só das suas transgressões não for perdoada, você vai para a condenação interminável. Porque se você guarda toda a lei e tropeça num só preceito dela, você é culpado de todos. Pense nisto. Deus não somente perdoa os seus pecados passados, que você cometeu repetidamente, mas também Ele perdoa as coisas que você vai cometer. Pense nisto. Não te esqueça de que é Ele quem perdoa todos os teus pecados. Na próxima palestra, vamos falar das outras bênçãos das quais frequentemente nos esquecemos. Lembra, repita o verso. E não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Primeiro é o perdão. Lembra de que Deus te perdoou de todos os seus pecados. No próximo vídeo, nós vamos tratar das outras bênçãos das quais frequentemente nos esquecemos. E Davi vai dizer quais são. Até a próxima.